Fala você que tá vendo mais esse videozinho na maciota. Ei! Fases e componentes para finalizar a parte das classificações dos sistemas químicos. Vimos as misturas e as substâncias, as características. Vimos ainda a definição de sistemas homogêneos e heterogêneos. E agora eu só vou determinar com alguns exemplos as fases e os componentes que nós temos aqui. Vamos que vamos, sempre na maciota. E vou pegar aqui um sisteminha, tá? E dentro desse meu sistema, eu vou colocar, ó, aqui, água salgada. Água salgada. Vou colocar aqui também uma pedrinha de granito. Uma pedrita de granito. E só para dar uma dificultada, mas para você não, né? Porque você sabe tudo, colocarei 3 pedrinhas de gelo. 3 pedrinhas de gelo. Bom, a primeira coisa que eu queria que você determinasse junto comigo, não é? Olhando para esse sistema, ele tem um aspecto uniforme? Se eu olhar para ele, ele é igualzinho em qualquer lugar que eu botar o dedo? Botei o dedo aqui, pô, isso é granito, sólido. Botei o dedo aqui, isso é água, líquida. Portanto, ele não tem aspecto uniforme. Esse sistema, para você, é homogêneo ou heterogêneo? Se ele tem aspecto não uniforme, ele vai ser considerado um sistema, já respondeu? Heterogêneo. Heterogêneo. É um sistema heterogêneo. Quantas fases e quantos componentes eu tenho ali? Bom, as fases é o que eu consigo distinguir visualmente. Os componentes são os participantes, as substâncias, os materiais que estão no meu sistema. Quando eu olho para cá, quantas fases eu vejo? Bom, eu vejo uma fase granito, eu vejo uma fase água salgada, com mais 3 pedrinhas de gelo. Portanto, eu teria 5 fases. Ferro na boneca, meu querido. Presta atenção. Gelo. Gelo são 3 pedras. Se eu colocasse 1000 pedras, aquilo tudo formaria uma única fase, a fase gelo. A fase pode ser contínua ou não. Se eu pegasse então 10 pedrinhas de gelo, vai contar uma fase. 90 pedrinhas de gelo, uma fase. Uma pedra de gelo, uma fase. Portanto, eu tenho aqui uma fase gelo. Maravilha? Água salgada, uma fase também, 2. E o granito teria então 3 fases. Portanto, esse sistema seria um sistema não é trifásico, meu querido. Por quê? O granito é uma exceção. Assim como a pólvora, o granito sozinho é formado por 3 fases e 3 componentes. O granito é um sistema que é formado por 3 fases e 3 componentes. Ele é formado por quartzo, mica e feldspato. São os 3 componentes que formam o granito. Se você olhar uma pedrinha de granito, você vê a diferença, o aspecto visual. Agora eu dou a chance para você acertar de verdade, vai. Esse sistema tem quantas fases? Quantas fases? 3 fases granito, uma fase água e uma fase gelo. Esse sistema apresenta 5 fases. A gente pode chamá-lo então de polifásico, porque apresenta 5 fases, né? Monofásico, bifásico, trifásico, tetrafásico, pentafásico e assim por diante. Podemos usar o termo polifásico. Fácil? Agora cuidado com os componentes, porque você vai lembrar que o granito tem 3 componentes, não é? E eu tenho aqui ainda o gelo e a água. Gelo e água não é a mesma coisa, não? Água H2O, gelo H2O. Portanto, é o mesmo componente que eu tenho. Tanto a água quanto o gelo representam o mesmo material. Então eu tenho 3 componentes do granito, mais a água. Mas não esqueça que a água é salgada. Tem sal dissolvido ali. Portanto, eu teria ainda um 5º componente, que seria o sal. 3 componentes granito, um componente água, um componente sal. Esse sistema apresenta 5 componentes. Suave ou não? Facinho, moçada? Tranquilidade?
Vou botar mais um aqui, para ver se você está dominando e ver que é mais fácil. Lembra aqui que eu falei do granito e falei de mais alguém. Quem é o outro alguém que eu não escrevi? A pólvora também, não é? Então vou até botar aqui, ó, granito ou pólvora. A pólvora também é um sistema trifásico com 3 componentes. A pólvora é formada de carvão, enxofre e salitre, que é o nitrato de sódio. Carvão, enxofre e salitre também é trifásico. Suave? Bom, a outra opção que eu tenho aqui é essa agora, ó. Balãozinho, balãozinho. Botei aqui um balãozinho. E quem que eu vou botar lá dentro deste balão? Vou botar dentro deste balão o O2 e o CO2. Coloquei lá dentro 2 gases, oxigênio e gás carbônico, O2 e CO2. Saiba você que os gases se misturam de maneira uniforme. É ou não é? O gás não tem aquela propriedade de se espalhar? Então ele vai tentar sempre manter um aspecto uniforme. Portanto, ao olhar para esse sistema, um balão cheio de gás, ele se apresenta aspecto uniforme, vai ser heterogêneo? Não pode ser, né, meu jovem? Portanto, eu teria aqui um sistema homogêneo. E aí fica fácil. Não se apegue a esse tipo de resposta. O que é um sistema homogêneo? É aquele que tem uma única fase. Cuidado, não é? Porque pode aparecer ainda, em outras situações, a particularidade. Lembra lá do sangue, lembra lá do leite, você olha, parece que tem uma fase só e ele não é homogêneo, tá? Mas se for homogêneo, não tem jeito. É sempre uma única fase que ele vai apresentar, uma única fase. E nesse caso específico, dentro do meu balão, tem quantos gases lá dentro? Quantos componentes? Eu tenho o oxigênio e o gás carbônico. Portanto, esse é um sistema homogêneo, constituído de uma única fase e 2 componentes. 2 componentes. De boa, moçada? Facinho? Dei um exemplo de cada para a gente trabalhar. Você vai ter aí vários tipos de exercício dessa forma. Portanto, se houver alguma dúvida, procure-me por obséquio. Maravilha? Aquele beijinho, muito obrigado. Vamos que vamos. Ei, tá passando, calma. Eu queria que você continuasse a estudar nessa pressão que você tá aí, mesmo depois que acabasse o coronavírus, tá bom? Beijinho, valeu!